caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão da Telebomba, da Bomba na História. Neste que é mais um dia de confinamento, Santo Domingo, portanto. Apesar destas vicissitudes, esperamos que o teleouvinte se encontre bem de saúde, assim como a família e amigos, relembrando que depende de cada um de nós travar, achatar, mirrar a curva de contágios e, consequentemente, o número de óbitos por coronavírus, não esquecendo que não se morre só de coronavírus em Portugal. Bom, vamos falar de coisas bem mais interessantes, de viagens. Sim, porque isto nos últimos tempos as nossas emissões mais parecem uma agência de viagens. Hoje continuaremos a falar da cultura do palco e, coisa curiosa, vamos regressar a Versalhes para analisar o barroco francês. Esperamos que seja do agrado do teleouvinte e já sabe, fique connosco. Telebomba no ar! Bombemos juntos! No século XVII, a maior parte dos Estados europeus era governado por monarcas que dirigiam regimes absolutistas. Mediante uma organização política centralizada na capital, uma burocracia eficaz e um exército personalizado, o seu poder fazia-se sentir em todos os setores da vida e, portanto, também nas artes. Como já foi referido em emissões anteriores, o exemplo mais extremo foi atingido por Luís XIV, o Rei Sol. Luís XIV colocou ao seu serviço os artistas mais importantes de França, as fábricas e as academias para erguer o seu grande sonho, Versalhes. Na verdade, Versalhes converteu-se no símbolo triunfal da monarquia absoluta. Na obra, trabalharam o arquiteto Louis Le Vau e nos jardins André de Notre, e nos interiores o pintor decorador Charles Lebrun, vindo a finalização da obra a ser confiada a Jules Ardon Mansart. Assumindo uma linguagem deliberadamente clássica e racional, por oposição à extravagância do barroco italiano, o palácio e os jardins foram palco de faustosas festas, representações teatrais, concertos, bailes e fogos de artifício, a cargo de uma vasta equipa de artistas que trabalhavam para o rei. Mas o gosto clássico da aristocracia parisiense tinha desde logo ficado patente no palácio Vaux-le-Vicomte que estamos a ver, mandado construir por Nicolas Fouquet, ministro das Finanças de Luís XIV, encomendado a Louis Le Vau. A sua inauguração, a que compareceram o rei e a rainha, foi celebrada com festas à medida de uma opulência onde não faltou a música, o fogo de artifício e até um ballet comique de Molière. Todavia, a sumptuosidade da arquitetura e dos jardins despertaram a inveja do rei, que logo mandou prender Fouquet, acusado de desbaratamento dos fundos do Estado, confiscando todos os seus bens e o palácio que passou para as mãos da coroa. Quanto aos artistas de tão deslumbrante obra, vieram a ser requisitados para erguer uma outra que fizesse esquecer Vaux-le-Vicomte. De facto, o Palácio de Versalhes viria apenas a confirmar a orientação classicista da corte francesa,
já antes ensaiada na colunata do Louvre, num traçado que Claude Perrault elevou a paradigma do classicismo francês. E seria esta a direção a marcar a arquitetura ao longo do século sob o reinado do Rei Sol. Os arquitetos que melhor se adaptaram ao seu gosto erudito foram François Mansart e o seu sobrinho neto Jules Ardon Mansart, estando este último ligado ao grande empreendimento de Estado em Versalhes. Supervisionado pelo rei, a ele se devem as duas enormes alas laterais e a faustosa galeria de grandes dimensões no corpo central, totalmente coberta de espelhos e que constitui uma obra-prima do barroco francês, a Galeria dos Espelhos. Seguidamente apresentamos um excerto do episódio da série Versalhes que retrata a inauguração desta aula deslumbrante. The Gallery de Glace, now completed. Voila. Gloria tua, et gloria dedicatur, edificationes francorum, actiones nostras, quesimus Domini, aspirando plaeveni, et adjuando consequere, ut culta nostra oratio, et oratio ante semper. A Galeria dos Espelhos é composta por duas alas anexas, o Salão da Paz, que estamos a ver, e o Salão da Guerra, que receberam importantes trabalhos de decoração e pintura, onde se destaca o enorme gesso da autoria de Antoine Coisevaux, representando Luís XIV a cavalo, à maneira de um imperador romano. Em França, o barroco encontrou a sua mais elevada expressão ao serviço da monarquia absolutista com Luís XIV. Compreendendo a importância das artes como meio de propaganda da sua glória real e magnificente, na grandiosidade de Versalhes combinou arquitetura, escultura, pintura, decoração e até a arte da jardinagem para criar uma obra de arte total, esmagadora e impressionante. Para além da arquitetura e do urbanismo, das artes plásticas e das artes decorativas, também o teatro, a música, a ópera e a dança se fundiam num mesmo discurso estético, plástico e conceptual, numa mesma retórica dos sentidos, perseguindo a instrumentalização da arte para a sedução sensorial e a persuasão ideológica das massas. O palácio e os jardins foram palco de grandiosas festas, onde se representavam peças de teatro e ópera, se realizavam bailes galantes e exibições de fogo de artifício, eventos organizados por vastas equipas de artistas. Neste sentido, o programa de Versalhes cumpre o propósito de obra de arte total do barroco. Todas as artes convergem para a criação de um mundo fantástico e artificial, contribuindo para a mais extraordinária manifestação de glória que um soberano jamais terá idealizado. Os espetáculos teatrais, os concertos e as óperas, as procissões e as festas faustosas acabavam por se fundir noutros géneros artísticos, concorrendo para os mesmos fins persuasivos. Todavia, não se tratava tanto de estabelecer um controle ideológico sobre a arte, mas antes de alcançar uma implicação afetiva entre a obra e o receptor, isto é,
Ora, se pretende que o espectador interiorize uma experiência religiosa forte, no caso do barroco romano, ora, lhe partilhe a magnificência da monarquia, no caso do barroco, ao serviço do absolutismo. A oposição existente no século XVII em França, em todos os domínios culturais, entre tendências clássicas e barrocas, manifestou-se igualmente na pintura. Nicolas Poussin é o melhor representante do classicismo francês do século XVII. A partir de 1624, Poussin estabeleceu-se em Roma, deixando-se influenciar por Rafael, vindo a desenvolver composições de grande rigor geométrico, onde predominam a ordem, o equilíbrio e a simetria. O recurso à mitologia e a uma concepção racionalista dos temas aproximaram-no do absolutismo emergente no reinado de Luís XIV. Apesar de a sua obra se resumir a pouco mais de 20 telas e de só ter sido descoberto em pleno século XX, Georges de Latour é reconhecido como um dos expoentes da pintura francesa do século XVII. A sua obra é um dos melhores exemplos do caravagismo, devido à influência que nela se manifesta do pintor italiano. Influenciado por Caravaggio, de Latour trabalhou temas mitológicos e religiosos, com cenas caracterizadas pela intensidade dramática e pela forte espiritualidade. O acentuado claro-escuro e os efeitos de luz em alto contraste estão próximos do tenebrismo de Caravaggio. Tal como Poussin, também Nicolas Tournier teve formação romana. Porém, ao contrário da linguagem clássica assumida por aquele, Tournier viria a tornar-se um dos melhores representantes do caravagismo. A inspiração na vida cotidiana, os efeitos de luz contrastante e a dramatização dos assuntos não escondem as referências a Caravaggio. Tendo recebido formação romana, Claude Lorrain privilegiou as paisagens campestres e as marinhas, as quais tratou com uma visão poética, idílica e maravilhosa. A sua pintura é marcada por uma luz suave e cálida do amanhecer ou do entardecer e por um cromatismo com um forte sentido simbólico. E foi assim, caro teleouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão de Telebomba. Esperamos que tenha sido do seu inteiro agrado. Quem sabe de volta também em torno da família, que pode também aprender qualquer coisinha de útil para a sociedade. Despedimos-nos desta maravilhosa emissão, não sem antes informar que o tema da próxima emissão continuará a girar em torno do barroco, mas vamos sair do contexto italiano e francês, vamos olhar para o resto da Europa e vamos olhar também para o barroco no mundo, nomeadamente no Brasil. Até lá, cartela ouvinte, já sabe, acompanhe-nos no canal de sempre do YouTube da Bomba na História. E também não se esqueça, associe-se a este movimento interplanetário que é hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Telebomba! Bombemos juntos!